Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, canal 100 Minhas Verdades, e hoje a gente vai falar sobre política. Faz tempo, né, gente, que eu não falo sobre política, e hoje eu vou voltar a falar. O tema de hoje, gente, é um tema que muita gente está esperando eu falar sobre ele, tá? Então eu vou falar hoje sobre ele nesse vídeo, que é o conservadorismo. Vou explicar para vocês o que vem a ser esse bicho aí que a esquerda detesta e a direita defende de unhas e dentes, tá bom? Vale dizer que conservadorismo não é uma ideologia, ela faz parte de uma ideologia, ela não é uma ideologia, tá? Ela faz parte de uma ideologia chamada liberalismo, que é composta, né, de várias partes que eu vou explicar para vocês. Mas antes de explicar propriamente dito o que vem a ser o conservadorismo, a gente tem que explicar para vocês o que é ideologia e quais são as nuances. As ideologias estão divididas em ideologia de direita e de esquerda, tá? O que vem a ser uma ideologia de direita? É aquela que prega o individualismo, defende a liberdade de escolha dos cidadãos sem interferência do Estado, tá? Então, toda a ideologia de direita, ela prega o individualismo, ou seja, o indivíduo tem todos os seus direitos ali resguardados, protegidos, que é o direito de ir e vir, direito à liberdade, direito de livre expressão, de trabalhar, de propriedade, direito de empreendedorismo, tá? Então, de herança e de vários outros, né? Então, isso que é o aspecto importante, principal, né, da ideologia de direita. Enquanto a da esquerda prega o quê? Coletivismo. É o direito da coletividade, que é mais importante, que se sobrepõe sempre contra ao indivíduo, certo? Então é uma briga, a direita e a esquerda. A direita fala que o direito do indivíduo tem que estar acima de tudo, enquanto que da esquerda fala que o direito da coletividade tem que estar acima de tudo. É basicamente isso. E a coletividade, ela sempre está protegida pelo direito do Estado, que impõe o seu poder de coletivo sobre o indivíduo, tá? Então é basicamente isso. E já na ideologia de direita, o Estado tem que fazer valer o direito do indivíduo sobre a coletividade. Ok? Então, é dessa forma. Mas geralmente a coletividade sempre está aliada com o Estado. Por isso que eu estou falando sem interferência do Estado. Tá? Então é o individualismo o que defende a liberdade de escolha dos cidadãos sem interferência do Estado. Ok? Bom, toda ideologia, gente, como ela tem três partes, né? Tripartite, tem três partes. A parte política, a econômica e a social. A parte de baixo, a base, tá? Ela é a ideologia política, que chama liberalismo, que leva o mesmo nome da ideologia, tá? A parte política. Já o sistema econômico se chama capitalismo. E o lado dos valores sociais se chama conservadorismo. É aquele aspecto da ideologia que eu vou tratar nesse vídeo, tá bom? Então, assim, fazendo um paralelo com uma carruagem, a carruagem seria o liberalismo, tá? Todo o arcabouço ideológico do liberalismo, onde os cavalos que vão conduzir, levar essa carruagem para frente, né, progredir, é o capitalismo, é o sistema econômico. E enquanto que a pessoa que vai conduzir essa carruagem, que é o cocheiro, ele se chama, seria o conservadorismo, né? Ele contém todos os valores sociais dessa ideologia. Tá ok? Então, os valores morais e tudo mais, né? A vontade, os costumes, a cultura e tudo mais, ok? É dessa forma. Falado isso, vamos
analisar agora mais detalhadamente o que vem a ser o conservadorismo. Conservadorismo, como todos os outros aspectos de todas as outras ideologias que eu falei, eu vou sempre tratar em 7 partes, 7 itens, tá? Não vou falar nem só 3, nem 10, tá? 3 seria muito pouco para eu esclarecer para vocês, e 10 seria muito, ou 12 ia ser cansativo demais. Então eu peguei os 7 aspectos principais para explicar para vocês. Vale frisar, minha gente, antes de entrar propriamente dito nesses assuntos, que eu não falo aqui nesses vídeos aqui do YouTube para pessoas especialistas, cientistas políticos e mais, tá? Por quê? Porque o meu objetivo é falar para pessoas leigas que não entendem nada sobre política, para eu poder ajudá-las a entender sobre isso. Então, eu sempre vou falar de uma forma mais figurada, com vocabulário mais fácil de entender, bem popular, nada técnico, tá? Então eu vou pegar e vou traduzir aquela coisa técnica para termos bem simples para todo mundo entender, tá? Esse é o meu objetivo. Eu não quero falar para especialistas, sim para o povo, ok? Esse é o meu objetivo. Então vamos lá, vamos entender o que é conservadorismo. Primeiro aspecto, conservação dos costumes e da cultura. Gente, esse é fundamental, esse é a base do conservadorismo. É a conservação dos costumes e da cultura. Que vem a ser isso? Conservar a cultura e os costumes de um povo. Não mudar as tradições do povo, tá? A sua forma de se alimentar, seus costumes de dança, de cultura, de lidar um com o outro, entendeu? Então, é preservar aquilo ali é importante para o povo, entendeu? São vários aspectos assim, inúmeros, ok? Como tratar. Então, você vê como é que trata, como que você vai entender. Imagina você estar no Brasil, aí você vai para o Japão. É um outro tipo de cultura. As músicas são diferentes, como eles se alimentam, como eles se portam à mesa, como eles se cumprimentam. Vai para a Índia, é totalmente diferente dos japoneses, dos brasileiros. É um outro, entendeu? Então, isso que é cultura, tá? O folclore, toda aquela parte social, aquela questão de costumes, aquelas tradições que você nem imagina que tem lá, né, que a gente tem aqui, eles não têm lá e vice-versa, ok? Então é isso que tem que entender. Essa preservação é porque é uma luta contra o pessoal da esquerda, que quer desconstituir a cultura e os costumes. Eles querem acabar com isso. Ou seja, eles tentam acabar com toda essa identificação, essa identidade entre as pessoas. É fazer uma universalização das pessoas. Então, ninguém tem pegar a cultura japonesa e implantar aqui no Brasil, a do Brasil implantar na Rússia e fazer uma mistura e ficar todo mundo sem identidade social de uma nação, sem uma identidade nacional, melhor dizendo, ok? Outro ponto é a preservação da entidade familiar. Gente, ou seja, o que o conservadorismo quer? Constituir uma família de pai e mãe e filhos. Coisa básica. Isso contrapondo ao quê? A destruição da família. O esquerdismo, ele quer acabar com a família. Ele quer destruir isso. Ok? Então, esse é um ponto fundamental para eles.
Claro que aqui não vou entrar nos detalhes, isso aqui daria para falar horas sobre cada um desses aspectos. É só para mostrar para vocês qual é a diferença de uma coisa e de outra, tá? Um está preservando a família, o pai, a mãe e os filhos, o outro está querendo destruir a família. Destruir a família como? Ele fala que a família é homem com homem, ou mulher com mulher. E o filho, como homem com homem não gera filho, nem mulher com mulher gera filho, vai ter que ser adotado. Então os filhos são adotivos. Então é uma família totalmente diferente, ou seja, não é uma família, né? Ok? Porque não vai gerar filhos, nem nada. E não existe família, né, dessa forma. Então eles acabam querendo destruir a família. Então eles estão relativizando a entidade familiar, que é um núcleo importante para a preservação da ideologia de direita. Eles querem acabar com isso. Então eles têm que acabar com a célula social. Qual é a célula social, né, de uma sociedade de direita? É a família. Então eles querem acabar isso de qualquer jeito, ok? Já o outro aspecto é o casamento entre homem e mulher. Então eles querem acabar com isso, tá? Então o que o conservadorismo prega? O casamento entre homem e mulher. Apenas isso. Não existe casamento entre homem e homem, nem mulher entre mulher. Ou seja, entre pessoas do mesmo sexo. E nem com homem com animal, homem com qualquer outro objeto. Sempre é homem e mulher. Ou seja, são entre seres humanos de sexos opostos. Isso que é um casamento. Ok? Contrapondo-se, evidentemente, ao quê? Uma união entre pessoas do mesmo sexo. Nem falo entre pessoas, né, entre animais, porque isso é tão ridículo que eles nem ousam, por enquanto, a falar sobre isso, né? Mas é entre pessoas do mesmo sexo. Isso não é casamento, tá? Então, união, tal, isso aí, na verdade, é uma conversa fiada, que o pessoal está querendo passar isso. Não existe união entre pessoas do mesmo sexo. O outro aspecto importante do conservadorismo é o direito à vida, ou seja, contra o aborto. Tá? Claro, a vida, todo mundo quer preservar a vida, evidentemente, mas naquele aspecto do aborto. Então, todo conservador defende, que é um direitista, melhor dizendo, né? Tá? Vale frisar isso, e é um liberal. É contra o aborto, contrapondo-se ao que? Ser favorável ao aborto. Então, um é a favor do aborto e o outro é contra. Tá? Então, todo conservador é contra o aborto. Não quer que mate um feto. Ok? Já os esquerdistas estão nem aí e grande parte são favoráveis, sim, ao aborto, inclusive até no 9º mês. Ok? Então, essa é uma diferença importante, tá? Isso aí é fundamental. Todo conservador fala sobre a questão que é contra o aborto. Já os esquerdistas, né? Eles são a favor do aborto. Isso aí é uma guerra muito grande. Tá? Outro aspecto fundamental do conservadorismo é quanto à liberdade religiosa. Então, eles consideram inviolável a liberdade de consciência e de crença, contrapondo-se ao Estado laico, ateu ou contra a religião. Gente, o conservadorismo está baseado em cima da religião cristã, basicamente, tá? Um dos pais do liberalismo se chama Max Weber,
um alemão. E esse Max Weber, ele escreveu um livro fundamental para consolidar o liberalismo, o conservadorismo e o capitalismo, né? Que se chama o seguinte, o nome do livro dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, tá? Esse livro é fundamental para vocês entenderem a importância da religião para o capitalismo e para o liberalismo, tá ok? Só por conta dessa ética protestante, dessa forma de pensar dos protestantes, principalmente católicos também, mas os católicos não, isso não é tão forte, é fraquíssimo. Eles vão a reboque dos protestantes, tá? As pessoas que criaram realmente o liberalismo, né, são os protestantes, tá? Então a ética protestante, porque eles querem justamente, eles são muito, vamos dizer, empreendedores. Eles visam dinheiro, eles visam o sucesso aqui na Terra. O paraíso é aqui, tem que ser rico aqui. Se você for rico aqui, você vai ganhar o reino dos céus. Entendeu? Então você não tem que fazer voto de pobreza, você tem que ser rico aqui. E isso realmente impulsiona o capitalismo, que é a mola mestra dessa ideologia chamada liberalismo. Ok? Então é muito importante isso. Isso se contrapõe ao quê? Ao Estado laico, gente. Ateu ou contra a religião, qualquer uma dessas formas. O pessoal fala, Estado laico, pá. Cara, laico, o que quer dizer isso? É o Estado não ser teocrático, tá? Não ser aquele Estado em que o presidente, o líder da nação é um religioso, tá? Como existe em alguns países aí, que vamos supor, no islamismo, um ayatollah. Ele é um líder religioso que ele é basicamente o presidente do país. Então, tudo é guiado pela religião, baseado na religião. Tudo. Ele que manda. Então, todo mundo tem que seguir à risca os ditames religiosos. Ok? Então, isso o Estado laico é contra isso. Mas não é contra a religião como pregam aí. O pessoal fala, não, o Estado laico, não tem que ter um crucifixo ali, não tem que ter um símbolo aqui, não tem que ter uma santa ali. Não, isso não é Estado laico. Estado laico é o presidente não ser um religioso, entendeu? Um papa, um ayatollah, não ser um líder religioso. É basicamente isso, tá? E também tem a questão do ateu. Não é ser ateu. Ateu é quem não acredita que Deus existe. Ateu é isso, que não existe. Ou contra a religião, tá? Então, não tem nem que forçar que Deus não existe, tá? Então, justamente a liberdade religiosa é que as pessoas que creem em religião têm o seu jeito de defender sua fé, né? Frequentar os cultos e não pode ser impedidos. Ateísmo dizer assim, aquele ali é ateu, já que o ateu, ele também não pode ser ofendido, então ninguém pode ter religião. Não. Tá? A liberdade religiosa defende todas as religiões. Tá? Então ela defende o quê? Ela defende que o cristianismo, que é baseado o quê? Na Bíblia Sagrada. Ela defende que qualquer povo, qualquer tipo de religião possa defender a sua fé. Vamos supor, os judeus têm como livro sagrado o Torá. Já o islamismo tem o Alcorão. Então, é isso que prega o conservadorismo. Embora não seja a religião deles, eles
defendem que os judeus possam ir à sua sinagoga e defender os seus princípios, né, os seus valores religiosos e, vamos dizer assim, ter como livro sagrado o Torá e não a Bíblia. E também defende isso para os muçulmanos, que, né, que defende o Maomé, tal, isso, aquilo, o livro sagrado chamado Alcorão. Enquanto o hinduísmo, né, que é basicamente lá da Índia, né, que ele tem um direito a fazer as suas rezas, né, em cima do livro Vedas, né, que é o livro sagrado do hinduísmo, enquanto do budismo, que é o Tripitaka, né? Então, todas as religiões são defendidas pelo conservadorismo, ok? Inclusive o ateísmo. Pô, mas parece ser um contrassenso? Não. O liberalismo, principalmente o conservadorismo, que são os valores sociais, ele defende todas as religiões. A liberdade religiosa. Não é que defende, vai lá pregar cada uma religião. Ele defende a liberdade de religião. Evidentemente que a religião defendida pelos conservadores é o cristianismo, tá? Seja o catolicismo ou protestantismo, ok? E vamos para os dois últimos aspectos do conservadorismo, que é a liberdade de expressão, que é muito cara, tá? Que o pessoal vive sendo perseguido contra a liberdade de expressão, de pensamento, independentemente de ser artística ou científica. Eu coloquei isso para vocês entenderem. Então, não só a liberdade de expressão do pensamento, de eu falar o que eu penso, isso, aquilo, ter isso, mas também a questão artística e científica. Eu falar que eu acho que aquilo, defender aquilo, querer defender aquela coisa científica, como também artística. Eu achar que é alguma coisa, a arte, fazer daquela forma. Então, você ter essa liberdade de se expressar nesses três aspectos e talvez outros mais, tá? Esses são os mais relevantes. Isso se contrapondo sempre à proibição de expressão do pensamento, tá? Todo esquerdista, ele quer controlar o teu pensamento, ele quer impor um pensamento nas pessoas. Por quê? Ele é antinatural. Todo o esquerdismo, ele é antinatural. Ele é contra o senso comum, ele é contra o pensamento normal das pessoas. Tá? Ele quer justamente destruir isso, desconstituir isso da mente das pessoas. Então, o principal aspecto dele é proibir a expressão do pensamento. Tá? Então, enquanto que todo conservador, ele quer um máximo de liberdade de expressão. Ele quer falar o que quiser, isso, aquilo, papapá, entendeu? Pensar, isso, aquilo. Não é ofender, é ele falar o que ele acha das coisas. Não é, vai lá, mas vai ofender. Não, não é. Isso aí é um aspecto marginal do negócio. Entendeu? Não é o principal. É que a esquerda sempre quer pegar no pé de alguma coisinha. Entendeu? A pessoa mais liberal, mais libertária, mais, né, são o pessoal conservador. O conservador não é conservar coisas velhas, aquele conservador.
É que ele quer conservar o direito das pessoas, a liberdade das pessoas. É nesse sentido. Enquanto que o pessoal chamado progressista, que é justamente ele, né, não é só ele, mas os reacionários e os progressistas, querem calar a boca dos conservadores. Então eles querem retalhar de qualquer jeito, tá bom? Muita gente confunde isso, por isso que eu vou ter que fazer. O próximo vídeo vai ser sobre os reacionários, depois sobre os progressistas, tá? Que dá pano para manga. Claro, eu não posso fazer um vídeo gigantesco, senão vai ficar umas 10 horas falando para vocês. Sobre todos os aspectos aí, seria demais. Então eu falo aqui, dou umas pinceladas para vocês entenderem, porque as pessoas fazem confusão tremenda sobre esses aspectos. O último aspecto do conservadorismo é o direito de porte de armas. Ou seja, o direito das pessoas se defenderem com armas próprias. Tá? Então, o direito de porte de armas tem que falar o que é. É a própria pessoa poder se defender. Tá? Isso se contrapõe ao quê? A proteção do povo ser feita unicamente pelo Estado. Então, todo esquerdista, eles querem justamente que o Estado tenha um monopólio das armas. Só eles possam defender a população. Ok? Alguns, até de forma ingênua. Não, o Estado vai proteger isso aqui. Mas isso é impossível, gente. O Estado não tem como defender as pessoas o tempo todo. Eventualmente sim, mas quando você está isolado, como que o Estado vai chegar lá a tempo para te defender? Algumas vezes até dá sorte conseguir, mas a boa parte não vai dar tempo dele chegar lá para te defender. Então, as pessoas vão acabar sucumbindo, né? À violência que tiver lá, até chegando a morrer. Então o Estado não tem condições, é impossível, não existe lugar nenhum do mundo que isso vai ser possível. Então, evidentemente que todo conservador que quer preservar sua vida, quer ter seus direitos preservados, ter a liberdade de escolha e tudo mais, ele vai querer, já que não dá para o Estado me defender, já que a coletividade não tem como me defender, eu tenho que ter o direito de me proteger contra qualquer agressor. Não só a mim, como a minha propriedade, como meus familiares, os meus amigos, ou quem for. Ok? É simples assim. Então, é um ponto fundamental que todo direitista, né, que aí eu vou qualificar conservador, né, que faz parte do liberalismo, defende o porte de armas. Ok? Então, isso é uma coisa muito cara para os conservadores. Então, em suma, são 7 aspectos. Falando de trás para frente, direito de porte de armas, liberdade de expressão, liberdade religiosa, direito à vida, ou seja, eles são contra o aborto, e casamento entre homem e mulher exclusivamente, o que é defendido aqui no Brasil, evidentemente. Preservação da entidade familiar, isso é mais do que óbvio. E principal, né, que é a mola mestra de tudo, que é a conservação dos costumes e da cultura, que na verdade ele acaba abrangendo todos os outros aspectos, mas querendo separar é justamente esse aspecto que é importante. Tá bom, gente? Então eu espero que vocês tenham entendido o que vem a ser conservadorismo. Conservadorismo é uma parte da ideologia de direita, ou seja, ela é uma parte do liberalismo. Tá? Então eu já fiz outro vídeo, né, mostrando que conservadorismo e liberalismo são duas coisas antagônicas. Conservadorismo está dentro do liberalismo.
é que muita gente não sabe, não entende nada de ciência política, e alguns de esquerda que entende, né? Que é meio difícil até entender, tem muita gente que não entende porcaria nenhuma, mas quer fazer confusão na cabeça das pessoas, para criar conflito entre as duas partes que fazem parte de uma mesma ideologia, tá? Então é uma estratégia de guerra, é você criar inimizade entre os próprios soldados, né? Vamos dizer, de um exército. Então eles fazem isso, é o liberalismo contra o conservadorismo. Não, liberalismo e conservadorismo é tudo a mesma coisa, tudo farinha do mesmo saco, tá? O liberalismo é a ideologia e o conservadorismo e o capitalismo estão dentro do liberalismo, tá? Mas muita gente não sabe disso, inclusive muita gente que é de direita, né? Pensa, eu sou conservador. Não, você na verdade é liberal, tá? O conservadorismo faz parte, todo cara que é liberal ele é conservador e capitalista, senão ele não é liberal, certo? Então é basicamente isso, gente. Acho que já falei demais e a próximo vídeo eu vou começar a explicar também outros aspectos dos valores sociais de outras ideologias, que é o progressismo e o reacionarismo, tá? As duas outros tipos de valores sociais. Então, muito obrigado e até a próxima.